Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre os melhores jogadores de cada número atuando no Brasil. Neste vídeo, nós teremos 2 jogadores de cada número, para que nos comentários vocês respondam qual deles é a melhor opção. Lembrando que este conteúdo já foi apresentado pelo canal Futirinhas. Antes de começar, eu lembro a vocês que o aplicativo OneFootball está transmitindo ao vivo e com imagens os jogos do campeonato francês e alemão de maneira 100% gratuita. Para acompanhar estrelas como Neymar, Lewandowski e Bruno Guimarães, você precisa baixar o app do OneFootball clicando no primeiro link da descrição desse vídeo. O app do OneFootball também traz notícias, partidas em tempo real, vídeos, resultados, estatísticas e muito mais. Baixe agora mesmo clicando no primeiro link na descrição aqui embaixo. Começando com a camisa 1, nós temos uma disputa entre Santos e o Everton. Curiosamente, os dois disputaram posição no Atlético Paranaense até a transferência de Everton para o Palmeiras em 2018. Atualmente, tanto o goleiro do Furacão quanto o goleiro Alviverde são convocados frequentemente pela seleção brasileira. Com a camisa 2, nós temos os laterais direito, Guga e Tinga. Apesar de ter iniciado bem o campeonato, Guga acabou caindo de produção nas últimas partidas do Galo. Por outro lado, Tinga foi um dos melhores da posição atuando pelo Fortaleza. O duelo com a camisa 3 é entre os zagueiros Rodrigo Caio e Pedro Jeromel. Nos últimos anos, os dois jogadores também figuraram com certa frequência na lista de convocados da seleção brasileira. Na visão de muitos, Jeromel e Rodrigo Caio ainda estão entre os principais defensores do país. Parceiro de Pedro Jeromel na defesa, o argentino Walter Kahneman é outro destaque do Grêmio nessa lista. O zagueiro foi um dos pilares da equipe nos últimos títulos conquistados pelo tricolor. Outro bom jogador que utiliza a numeração é o zagueiro Rodrigo Moledo do rival Internacional. O defensor soma mais de 290 partidas pelo Colorado. Com a camisa 5, nós temos os volantes Patrick de Paula e William Arão. O jovem jogador do Palmeiras é tratado como uma das grandes revelações do clube nesses últimos anos. Por outro lado, William Arão divide opiniões na torcida do Flamengo. Apesar disso, é inegável que o jogador tenha melhorado bastante desde o ano passado, principalmente após a chegada do técnico Jorge Jesus. Já na camisa 6 aparecem 2 jogadores de posições diferentes. De um lado, o zagueiro Iago Maidana, destaque do Sport no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Do outro, o lateral esquerdo Reinaldo, que já defendeu São Paulo em mais de 240 partidas na carreira. O principal jogador com a camisa 7 no futebol brasileiro é, sem dúvidas, Everton Ribeiro. O meia foi uma das estrelas da equipe rubro-negra nos títulos do Brasileirão e da Libertadores no ano passado. Como alternativa, nós temos o ponta Arthur, contratação mais cara da história do RB Bragantino. Outro jogador do Flamengo, protagonista em 2019 e 2020, é o meia Gerson. Antes de brilhar no rubro-negro, Gerson foi revelado pelo Fluminense e teve uma passagem discreta no futebol italiano. Quem também utiliza o número 8 é o bom volante Edenilson. O jogador é um dos principais destaques do Internacional desde 2017. Dois dos principais atacantes que utilizam a camisa 9 aqui no Brasil são Paulo Guerreiro e Gabigol. Infelizmente, os dois centroavantes acabaram se lesionando em 2020 e ficando fora de combate em várias partidas dos seus respectivos clubes. Com a camisa 10, nós temos Daniel Alves e Soteldo. O venezuelano é um dos atacantes mais habilidosos atuando aqui no Brasil e se destacou especialmente na temporada passada. Já Daniel Alves é um dos jogadores mais vitoriosos do futebol. Após um início discreto em 2020, ele recentemente tem realizado partidas de alto nível pelo tricolor. Um
Um dos grandes nomes de 2020 é sem dúvida o meia Marinho dos Santos. O jogador tem participado com muitos gols e assistências na atual temporada do futebol brasileiro. Quem também atua pelos lados do campo é o Keno do Atlético Mineiro. O jogador foi contratado nessa temporada e já soma 8 gols na Série A. Com a camisa 12, nós temos jogadores de Corinthians e Internacional. O goleiro Cássio, que não vive um bom momento, defende o Corinthians desde 2012 e foi fundamental para vários títulos da equipe. Já Marcelo Lomba está na sua 5ª temporada no Colorado. Ele também teve algumas falhas em 2020, mas ainda se mantém como titular incontestável na equipe. Um dos principais laterais esquerdo em atividade no Brasil é o Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Para boa parte da torcida do Galo, ele tem sido o melhor jogador da equipe nesse Brasileirão. Outro bom jogador que também atua com a camisa 13 é o zagueiro do Ceará, Luiz Otávio. O defensor está na equipe desde 2017 e já realizou mais de 170 partidas pelo Vozão. O uruguaio de Arrascaeta é mais uma estrela do recheado elenco do Flamengo. Titular incontestável da equipe, Arrascaeta teve grandes atuações em 2020. Outra opção com a camisa 14 é o também estrangeiro Germán Cano. O argentino acumulou vários gols, especialmente no início da sua trajetória no Vasco. Com a camisa 15, nós temos mais uma vez 2 jogadores estrangeiros. O zagueiro Gustavo Gomes é destaque no Palmeiras desde a sua contratação em 2018. Já Victor Cuesta, do Internacional, também defende a equipe há algumas temporadas. Apesar de não repetir as boas atuações dos anos anteriores, Cuesta tem se mantido na equipe titular do Colorado. O experiente lateral esquerdo Felipe Luiz abre as opções com a camisa 16. Além de defender o Brasil na Copa do Mundo de 2018, o jogador teve uma grande passagem pelo Atlético de Madrid antes de ser contratado pelo Flamengo no ano passado. Mas uma boa opção com esse número é o volante Lucas Silva, que chegou ao Grêmio no início de 2020. O principal jogador do Inter em 2020 é o Thiago Galhardo. Diferentemente das suas passagens por Vasco e Ceará, o jogador tem mantido um excelente nível ao longo da temporada. Outra alternativa com a camisa 17 é o lateral esquerdo Matias Vinha. O uruguaio caiu como uma luva na equipe do Palmeiras e neste ano de 2020 já distribuiu 7 assistências para gols. Sem tantas opções como a camisa 18, nós temos uma disputa entre Eduardo Sacha e Léo Cittadini. O primeiro foi contratado pelo Atlético Mineiro a pedidos do técnico Jorge Sampaoli. Já o volante Léo Cittadini foi peça-chave nas conquistas recentes do Furacão e tenta reencontrar o bom futebol apresentado em 2019. Com a camisa 19 aparecem 2 jogadores que atuam em clubes do Rio de Janeiro. No início desse ano, o ponta Michael foi contratado pelo Flamengo após ter sido a sensação do futebol brasileiro no ano passado. Já o volante Caio Alexandre é uma grata surpresa no Botafogo e foi um dos principais jogadores da equipe no primeiro turno do Brasileirão. Um dos melhores jogadores do elenco atual do Fortaleza é o ponta Romarinho. Atuando com a camisa 20, o jogador se destaca muito pelos seus dribles e velocidade. Quem também utiliza essa numeração é o veterano Juan Fran. O lateral chegou ao São Paulo no ano passado após trilhar uma vitoriosa carreira no Atlético de Madrid. Outros 2 jogadores de alto nível aparecem com a camisa 21. O atacante Pedro embalou uma grande fase no Flamengo, marcando gols decisivos em 2020. Já o meia Jean-Pierre foi uma das grandes revelações do Grêmio nesses últimos anos. O jogador se recuperou de uma séria lesão ocorrida ainda no ano passado e também tem realizado boas partidas na atual temporada. Revelado pelo Criciúma, o volante Dodge se transformou num dos principais jogadores do Fluminense em 2020. Outro jogador que atua com a camisa 22 é o lateral direito Samuel Xavier. O defensor está na sua 2ª passagem pelo clube e recentemente completou 200 partidas oficiais pela equipe.
camisa 23, nós temos dois jogadores que realizam uma boa temporada. De um lado, Rafael Veiga, o meia do Palmeiras, que soma 9 gols em 2020. Do outro lado, aparece o goleiro Tadeu do Goiás. Apesar da equipe esmeraldina ser a lanterna do Brasileirão, o jogador tem realizado grandes defesas ao longo da competição. Poucos jogadores utilizam a camisa 24 aqui no Brasil. O principal deles é o volante Victor Cantillo. O colombiano foi destaque do Júnior Barranquilla antes de chegar ao Corinthians no início do ano. Quem também utiliza essa numeração é o Breno, terceiro goleiro do Grêmio. Ele foi revelado em 2017, mas atuou em pouquíssimas partidas pelo tricolor até o momento. Após a saída de Everton Cebolinha para o Benfica, o principal nome do Grêmio passou a ser o atacante PP. O jogador é o vice-artilheiro da equipe no ano e também recebeu sondagens de clubes europeus. Com a camisa 25, nós também temos o jovem Gabriel Menino, revelado pelo Palmeiras nessa temporada. E para não ficar um vídeo muito extenso, nós temos dois bons jogadores que utilizam a numeração acima da camisa 25. De um lado, Bruno Henrique, destaque do Flamengo e melhor jogador no país em 2019. Do outro lado, o atacante Brenner do São Paulo, autor de 17 gols somados em todas as competições desse ano. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e siga o Enciclopédia Futebol no Instagram. Um grande abraço e até o próximo vídeo!